ao telejornal as notícias do país e do mundo no dia em que assinala-se com o feriado nacional, o 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, em homenagem a Amílcar Cabral, que foi barbaramente assassinado há 41 anos atrás na República da Guiné-Conakry. O Presidente da República de Transição, Alhaji Manuel Serifo Nhamajo, presidiu o momento alto da celebração com a deposição de coroas de flores no mausoléu de Amílcar Cabral e nos túmulos dos heróis nacionais. 41 anos passados do bárbaro assassinato, a Guiné-Bissau continua por direito próprio a assinalar lamentavelmente o dia 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, em homenagem a Amílcar Lopes Cabral, militante número 1 do PAGC e fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, morto pelas balas dos colonialistas no dia como hoje em Conakry, no ano de 1973. O mausoléu Amílcar Cabral foi então palco principal das comemorações, onde, em nome do Estado, o Presidente da República de Transição reconhecidamente homenageou os heróis da independência ao depositar coroa de flores junto às campas onde repousam os restos mortais do saudoso líder e de vários outros combatentes que tombaram na luta pela libertação da Guiné e Cabo Verde. Serifo Nhamajo, ladeado de membros do governo, chefias militares, de corpos diplomáticos, com destaque para o representante especial do Banco Mundial em Bissau, José Ramos Horta, que também depositou coroas de flores em homenagem aos heróis nacionais, disse à imprensa que o guineense deve saber dizer obrigado aos heróis nacionais. Amílcar Cabral, como é conhecido por todo o mundo, é o fundador da nacionalidade, mas acima de tudo é aquele que conseguiu despertar a consciência nacional e, quiçá, a consciência africana para a afirmação do homem africano, lutando para uma independência justa. Acabou por ser eliminado fisicamente, porque ele manterá sempre vivo na mente de todos os africanos e em particular dos guineenses e cabo-verdianos. Se Amílcar Cabral estivesse vivo, estaria de acordo com a Guiné-Bissau de hoje? É bom, ninguém é tão perfeito para fazer essas previsões, mas eu acredito que qualquer ser humano que ambiciona melhores dias e melhor evolução para o seu país não estaria satisfeito. É evidente que quereria mais e melhor. Quanto, Sr. Presidente, que este dia é importante para o Estado da Guiné? Eu gostaria que todos os guineenses assumissem este dia como o Dia dos Heróis Nacionais, porque é uma pátria forjada de uma luta heroica e que perdeu seus grandes filhos. Era a forma mais digna de tentarmos dizer obrigado a todos aqueles que lutaram e que tombaram pela causa nacional. O 20 de janeiro foi assim assinalado ao mais alto nível pelo Presidente da República de Transição, Manuel Serifo Nhamajo. O Presidente Nhamajo rendeu justa homenagem aos heróis nacionais, em homenagem a Amílcar Cabral, fundador do PAGC, partido que também desdobrou-se em atividades de homenagem ao seu líder e fundador da nacionalidade guineense. O PAGC depositou coroas de flores no mausoléu Amílcar Cabral, no busto na Praça de Pinjequiti e na rotunda do aeroporto. Todos em torno de um ideal, unir e fortalecer o PAGC rumo ao desenvolvimento, conforme o lema do ano. Dirigentes, militantes e simpatizantes congregaram-se num cortejo para celebrar mais um 20 de janeiro, dia do 40º aniversário do assassinato do militante número 1 do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o saudoso Amílcar Cabral, como também voltar a lamentar de igual modo o desaparecimento físico dos heróis nacionais. O primeiro momento foi a deposição de coroa de flores na Praça Amílcar Cabral, ao lado do Porto de Pinjequiti, em que se seguiu com vigor na Fortaleza da Moura, onde repousam os restos mortais de Amílcar Lopes Cabral e de tantos outros heróis da luta de libertação, como também do ex-presidente Malamba Kassanya. Carlos Correia, veterano da luta pela independência e companheiro da arma de Amílcar Cabral, considera o dia como dia de lembrança e de reflexão.
Portanto, penso como assim um dia de lembrança, que um dia também de engajamento para nós outros, para não conter a luta que você quer, não só para libertar a terra, mas para criar condições de uma vida melhor, de dignidade para o povo. 41 anos depois, e este tipo de PS é o Cabral mistura? Cabral falando como a partir de uma criança que está vestindo roupa cada vez. Talvez não está no momento de curso que a roupa quando ajustada na recomendação do país. Não espera como esse congresso que não vai e não dá a oportunidade, não corta e não vestir que roupa que precisa para viver nesse momento conturbado da história do nosso povo. O cortejo terminou na estátua Amílcar Cabral, junto ao aeroporto de João Oliveira, em Bissau, onde também depositou coroas de flores para marcar assim o dia 20 de janeiro. Hoje é um dia importante, porque se não lembra quem que é Amílcar Cabral, que deixa tudo, e deixa seu patrimônio, e deixa sua família, e vai para fazer uma luta de libertação para a independência da Guiné com Cabo Verde, e como deve ser cedo, PAIGC, e vai para Conakry, onde é que basta nele, que é apoiado para manga de dirigentes que estão junto conosco. Manga deles fica na frente, manga deles vem a memória, manga deles ainda continua. As comemorações do 20 de janeiro terminavam na sede do PAIGC com a realização de palestras, tudo em homenagem a Amílcar Lopes Cabral e aos heróis nacionais. E com a palestra, que visa essencialmente pôr os militantes do PAIGC em reflexão profunda sobre os 41 anos da independência e do assassinato de Amílcar Cabral, como vimos, o PAIGC organizou uma palestra que intitulou de Inspirados em Cabral para unir e fortalecer o PAIGC. Carlos Correia, um dos históricos do partido, disse em entrevista exclusiva à TGB que considerou de inútil a tentativa, ou melhor, o assassinato de Cabral por parte das pessoas que perpetraram este assassinato, uma vez que foi inútil porque a vitória e a independência era quase certa. O PAIGC comemorou nesta segunda-feira, 20 de janeiro, na sua sede, o Dia dos Heróis Nacionais, com animação cultural e uma palestra subordinada ao tema Inspirados em Cabral, unir e fortalecer o PAIGC rumo ao desenvolvimento. 30 de dezembro de 1972 foi o dia em que Francisco Pereira se despediu pela última vez de Cabral, a quando da partida a Moscou de uma delegação do PAIGC para as comemorações do 50º aniversário da União Soviética. Cabral gosta de sentar conosco, para dar-nos lição. Cabral nos explicando o que é que não passa naquele momento na secretariado do partido, o que é que não passa naquele momento entre Boque, Conakry, Kundara, ainda que não tenha não sedes de indisciplina, porque não olhar no partido e porque algo que não funciona. Eu falo assim, mas e não passa outro Cabral, que não dá continuidade à luta para a libertação da terra. Carlos Correia considera a morte de Amílcar Cabral de inútil, porque aconteceu no momento em que os colonialistas estavam conscientes da derrota. O presidente em exercício do PAIGC falou da inevitabilidade da guerra de libertação nacional. Camaradas, ingratamente, malagradecidamente, e tem aquele que está a falar, Amílcar mistura a guerra e cabardade. Não de Duarte Mbaná, não de John Rosa, não de Vitor Pinhel, pancava só na atriz. Godofredo Vermão de Souza, por Sorba ali, não atrás. Onde é que vai olhar? Na fonte. Metido na fonte. Massacre de Pinjiquiti. Está falando? Cabral, cara remendar senhor, cara remendar secretário. Bona remendar com o que me se papia? Vamos chegar na conclusão como a luta armada de libertação nacional que tem de fazer. Para a vice-presidente do partido, as comemorações são um permanente apelo à consciência histórica da extraordinária dimensão do pai fundador das nacionalidades guineenses e cabo-verdianas. Estamos convencidos de que muitos guineenses
principalmente a geração atual, não tem a noção da extraordinária dimensão de Amílcar Cabral. Ainda durante a cerimônia, os representantes da África do Sul e Cuba foram homenageados e guardou-se um minuto de silêncio em memória dos camaradas Beja na Fonta e Abubakar Demba da Aba, recentemente falecidos. Ficou a promessa de tudo fazerem para que o Congresso possa ocorrer e bem neste mês. Hoje assinala-se com o feriado nacional 20 de janeiro, que marca a homenagem ao Amílcar Cabral, que foi assassinado há 41 anos atrás em Conakry. E para falar da história, ninguém melhor que um historiador. Está aqui comigo nos estúdios da televisão da Guiné-Bissau e no telejornal Dr. Mário Sissoko, com quem vamos falar aqui para perceber o que aconteceu durante os 40 anos e conhecer melhor por dentro e por fora Amílcar Cabral. Por razões que não posso agora aqui enumerar, avançar, a entrevista vai ser em crioulo, mas vamos tentar que seja mesmo, vamos fazer a entrevista em crioulo, vamos furar a regra aqui. Permitir que a entrevista seja em crioulo. Doutor, muito boa noite. Boa noite. Primeira questão que gostava de colocar e precisamente para o apresentar para Amílcar Cabral numa perspectiva histórica de um historiador. Cabral por dentro e por fora, que como homem, como político, humanista e como um homem defensor de causas. Amílcar Cabral faz parte de um movimento. Qualquer processo histórico e tem personalidades que está destacando. Mas se ela está acima daquilo outros, é para a base não funciona. Se o movimento não funciona bem, é difícil para a liderança atingir horizontes que nunca espera. Pensa Amílcar Cabral, eu faço manga de leituras de todo o movimento de libertação que passa no continente africano. Desde que com colorações diferentes, desde a África Oriental até a África Austral, daqui fala Albert Luthuli, de ANC. Porque aquilo não vai como é preciso via nau armada. Eu falo, isso é próprio nos documentos de seminários de 69, de PIGC. Eu falo, se eu pôr arroz na fonte, eu vou falar para a fonte cozinhar arroz, será que aquele arroz e água de fonte não põe arroz cozido? Esse é como que fala isso nos documentos. E Amílcar, apesar de manga de obstáculos, dificuldades, de relacionamento, tudo coisa assim, tudo, porque é uma luta de libertação e confluência de diferentes sensibilidades, de diferentes visões, mas eu consegui gerir a partir do Congresso, que é a Conferência Nacional de Caçacá, eu consegui gerir internamente, dominar internamente o movimento, antes que agir no plano internacional. No plano internacional já, com a libertação de Algéria, Marrocos, etc., e alastramento de movimento de novos ventos africanos e acesso de manga de colônias africanas à sua independência, tudo isso com a criação de OUA, UAM, União Africana e Malagasy, que vem ser do OUA e depois a União Africana. A Amílcar soube sempre sai de tumulto, de grupo, quer dizer, para ver de problema, e ele, se ideias, e ideias muito teóricas e coisas que, quer dizer, foi formado para luta. E aproveita bem essa leitura de luta de povos de Guiné, de Cabo Verde, e aproveita bem com situações que não ocorrem e começando a construir agora esse pensamento. E pena que acaba então. Sim. Doutor, Nasser, obrigado. Cirurgicamente interrompeu colocando questões, porque não são um fórum que também não é permitido alonga muito. Se pega a deixa do comandante Manuel Saturnino, que fala com a Cabral, pronto, Cabral e com alguém que está a defender a ideia de guerra e que é um belicista, apesar de ser alguém que foi comandante e chefe de uma guerrilha mais bem sucedida no mundo, digamos assim. Então sublinha o que é que o comandante Manuel Saturnino fala? Saturnino é político, é um historiador.
Você vê como tem nexos de veracidade. Tem. A mim está de acordo com essa declaração, francamente, como historiador, na base de documentos. Na base de documentos. Nunca falei como é militarista, mas houve um primeiro encontro de Ziguinchor, que é que na entendimento que de Njaiba, da Bucote. Estava lá o próprio irmão grande de Saturnino, Vitorino estava lá, Gazela estava lá. É que no entendimento, Mamadou Kanchan Camara de RDA, de Guiné-Bissau, Guiné Portuguesa, estava lá. Quem vai organizar aqui a Conferência de Dakar? Conferência de Dakar, houve 9 organizações políticas, escolhi de mudança de presidente Senghor, que de Vianau Armada. Que 9 partidos que de Vianau Armada, que Gonzaga Ferreira, jovem cônsul português que estava na Senegal, cônsul geral, que bem fazer que trâmite tudo, que chega na Portugal, delegação dirigida para o professor Pinto Bull, que ele que dirige aqui com o Salazar, nem recebeu eles. Mas depois, depois das ações de Fling na Santiago, no sector de São Domingo, PSB entra mais tarde. Entende? Assim, coisas como ça. Então, lá, botar ponta, história está interrogar. Se estava para Vianau Armada, qual divergência que tem aqui com outras novas organizações? A minha história, a minha milícia ideológica. A minha que é aqui na base, documentos que na base. Dr. Mário Sissoko, aproveitando muito bem conhecimentos sobre história, na boa perspectiva histórica, tudo o que nos são apresentado a partir do fim da guerra colonial, em termos de história, e está a corresponder à verdade tal qual ela acontecia, ou acha que tem alguns momentos ou alguns deturpações de história que contaram mal sobre diferentes acontecimentos e história que não se passa hoje em dia, por exemplo, a geração mais nova, né, sobre a luta de libertação nacional, e está correspondendo realmente na sua totalidade aqui que aconteceu? A geração atual que tem culpa, para nem PSC próprio depois da morte de Amilcar, que teve uma transição normal, e a transição foi brusca, porque no tempo de luta de libertação nacional, gestão de movimento e gestão que tem consonância político-militar. Bom, depois de libertação, nós saímos de uma fase que está com uma ação armada macho. Depois nós chegamos nas cidades com saída de tropas portuguesas, coloniais, PSGC que conseguiu fazer que transição, e foi brusca, e sai de administração, gestão político-militar, e entra logo na gestão político-policial. E lá, que tem regime policial, e tem traições, e tem grupos que estão criados. E o PSGC que conseguiu arrestar com Luís Cabral, abandona o PSGC que estava já na crise. E depois, gente que é colocar na Secretariado Permanente do PSGC, e gente que se vai escrever, mas é que se vai escrever, se vai dirigir, gerir um partido político e diferente, sobretudo que é marcado para uma longa crise entre duas componentes nacionais, que está fazendo parte do PSGC. Então, dali, com cada polarização como essa, que consegui levar bem, e estou aqui chegando a 14 de novembro, depois de geração de Luís Cabral, e bem geração de Nido, depois geração de Nido, e bem geração de Bacai Sanha. Então, cada geração de poder tem se adeptos, se mouvantes, ou se meninos bonitos, que bem coabitam junto na PSGC, portanto, cada quem na junta nesse lado. Pensa como nem veteranos que soube fazer uma leitura muito importante, puxada, incisiva sobre o percurso do PSGC. Se fazer uma leitura incisiva, de espírito crítico, pensa como a PSGC não chegou a ponto. Doutor,
de vasto legado histórico, ideias e legado que Amílcar Cabral deixa em documentos escritos, em livros, não sei o quê. O país tem essa disposição, penso até agora, um grande manancial para pegar nele, para aproveitar, para exprimir se ideias, se legado, aplicá-lo na prática e por ter vantagens bons em termos de posicionamento e de pergunta que se colocou para a cena dá muitas voltas também, que fica muito complicado. E o seguinte, o país aproveita bem ideias e legado da Amílcar Cabral de há 41 anos atrás? Não regime, não gestão político-policial, nunca é capaz de ter uma coesão normal. Porque aquilo até tem um universo de contradições, de lutas intestinas. Por isso, ele comandou falar, se que você faz uma boa leitura, talvez você canne chegar nesse ponto. Quer dizer, nem pense por no início, depois que nós entramos em 74, tem gente que chama a atenção, fala, mas é trabalho forçado, trabalho voluntário, que tem trabalho de cabeça. E PSC sai de situação difícil. Banga de gente fica marcado para que passa antes que não chegar ali. Só trabalho voluntário, trabalho. E que tem intelectual e que tem. Amílcar, e faz para tudo. Intelectual, militar, tudo. Mas depois é que tem quem que não substitui. E abandonam, pensa que uma Círculo Luís Cabral, ele ficava na testa de Estado, se uma PSC estava na crise depois da morte de Amílcar Cabral, e que a crise começou desde 64 e bem evoluiu com rapidez, na 71 para 73, e bem coisa que poderia ir atrás. Pensa que Amílcar Cabral, apesar de tudo, se erros, se positivos, negativos, é alguém que soube marcar-se época. Bom, pensa que gente que continuadores de Amílcar Cabral é de trabalhar mais com a cabeça, em vez de trabalhar com discursos que têm efeito para a mudança de... E sobre aproveitar ideias da Amílcar Cabral, isso também disse aqui a entrevista, conversas de uma veterana do PGC, Carmen Pereira, que fala como passo a citar, estamos a baralhar o nosso país, quer dizer, não estamos a baralhar no país. E falta um novo Amílcar Cabral atendendo à realidade atual, que não passa até agora, o momento atual do país. O que é que eu acho? É preciso um novo Amílcar Cabral, um líder forte? O novo Amílcar Cabral ele pode ter mais. Acho que é impossível. Porque tem homem na história nunca é capaz. Porque épocas diferentes, condições diferentes e temperamento de épocas diferentes. Pensa, a partir dos jovens de partido, de fazer lutas intestinas, começando a conceber como é que pensa, como é que pode ter a PSGC na situação e como é que os PSGC pode recuperar que esse perfil que tem aí que pode recuperar nunca mais, porque situações diferentes. Mas pelo menos para ter menos imoralidades intelectualmente para trabalhar. Porque se não manter com guerras intestinas, cada dia que não tem um líder. Cada facção, cada mudança não tem esse líder. E assim, por exemplo, vou estar olhando na casa de... Essa é uma casa de Carlito Cadogo Gomes, filho. Ele faz parte de 3 mudanças, de 3 gerações de poder. E ele vem criar essa mudança tangencial. Então, que ele tem mais uma pedra a mais só na muralha de conflitos internos de PSGC. Doutor, analisando o PSGC atualmente, microscopicamente, qual que é a leitura que está a fazer? Um partido fundado por um intelectual, alguém que tem uma dimensão intelectual de Cabral, o político reconhecido dentro e fora, até mundialmente. Qual que é a leitura que está a fazer do atual momento de PSGC? Bom, se não fazer uma leitura, não pode fazer uma leitura primeiro. A primeira leitura que não fazer é leitura mecânica. Porque como tem liberdade pátria, não apanharei a maneira que a gente não fez feito. Se uma coisa que eu falei, não fez feito PSGC. Não faz parte, nunca faz parte do PSGC, mas memória está por revolta. Pensa como é dividir para aquilo.
E o segundo, o que é que eu falo próprio? O que é que eu falo próprio? Que leitura que está a fazer do momento atual do PLC, fundado para alguém com dimensão intelectual, política de Cabral. Mas não dá mais lugares a quadros para quadros próprios. Tem que acabar com aquilo que é compartimentação, que é mudança, tudo tem que acabar. Se eu falar com eles, militante de um partido, uma PSGC, pensa que tem que ter coesão interna. Coesão interna, por exemplo, para recuperar aquele papel que o PSGC desempenha desde o princípio, tem na independência. Bom, tudo bem desaparelhar a partir de 74. Porque o PSGC, se principais dirigentes abandonaram, vai ser do seu Estado e dessa PSGC na crise. Portanto, é um chaga que tarda para curar. Eu falei que é incurável. Mas o Smart Dan foi um grande sultão, o imperador, que tem um Estado de norte de Nigéria para bem para nós zonas assim um bocadinho. Eu falo como história, com a política e um chaga. O único mesinho que pode curar é verdade. É verdade. Doutor, estamos nós também na reta final, porque o espaço não nos permite realmente fazer aqui uma retrospectiva histórica mais alargada. Última questão para não encerrarmos a entrevista. Dr. Mário Sissoko, está a considerar a PAGC a imagem de Amílcar Cabral? PAGC atual, a imagem de Amílcar Cabral? Bom, com Cabral, sem Cabral, Cabral vivo ou Cabral não vivo, com o tempo. E que tem outra coisa, e que tem coisa aqui permanente, que perpétua, uma mudança. PAGC acabou de ficar mas estava. E tem que evoluir. Se tem evolução, tem que ter mudanças. Então, mudanças, quer dizer, se dirigentes, se militantes, tem que saber gerir, tem que ser gerir pedagogicamente aquelas mudanças, para ver mudanças que podem ser bruscas, e mudanças que podem criar dificuldades, problemas internos. Portanto, nem que o Cabral está aos tempo impõe sobre ele mudanças. E coisa que está olhando, percepção que tem, visão que tem, com a atualidade. Analisando a partir do futuro, o PAGC neste momento está próximo do que Cabral tem que idealizar para partir que funda no início? Mas enquanto eu vou lembrar, vamos falar de que nós saímos de gestão político-militar para gestão político-policial. Ninguém tem gestão político-policial e gestão mesquinez que está aqui. O partido começa a sofrer erosão a partir de 74, sobretudo. Então, depois do morte de Cabral, mudança existiu, a nós que conhecemos um bocadinho aqui, não afasta. Porque é traição para pegar peso, para ter peso na situação hoje. Embora o tempo tenha o seu impacto. Porque mudança é permanente. Só uma coisa que está sobrevivendo na história é mudança. Que de ontem pode ter valor, a Oscar pode ter valor. E tem que ultrapassar porque não tem que ver outros horizontes. Pensa como a PSC não sofreu falta de ideias. Aquela que não cansa é comandar e que tem entendimento. Ideias que tem. Dr. Mário Sissoko, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui a explicar, estar aqui nesta entrevista no telejornal. Estimei muito. Felicidades e muito boa sorte. Foi uma entrevista sobre os 41 anos que passaram sobre o assassinato de Amílcar Lopes Cabral em Conakry, que hoje se comemorou no país com um momento alto marcado pela deposição de coroas de flores por parte do presidente Inhamalho no mausoléu de Amílcar Cabral na Amura. O telejornal vai prosseguir. O ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Fernando Delfim da Silva, recebeu hoje em audiência o presidente da Comissão de Paz das Nações Unidas, o embaixador brasileiro Antônio Patriota, e ainda Judy Hopkins, que é assistente do secretário-geral das Nações Unidas. A missão conjunta destes dois ilustres visa analisar o país desde o golpe militar
de 12 de abril, a saída do encontro com António Patriota, Fernando Delfim da Silva diz que mostrou-se confiante no resultado do encontro, mostrou-se confiante no resultado que o encontro vai trazer para a Guiné-Bissau. A fim de avaliar a situação do país desde 2012, iniciou hoje uma visita conjunta do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau. Esta é uma visita que vem identificar um retrato atualizado da situação no país, transmitir a mensagem de que o processo eleitoral é absolutamente vital para que a cooperação internacional seja retomada, as eleições em 16 de março em particular. Eu, como responsável pela configuração Guiné-Bissau, da Comissão da Consolidação da Paz e no futuro pela presidência da própria comissão, e queremos trabalhar em companhia dos responsáveis dos secretariados da ONU pela Comissão da Consolidação da Paz e, segundo a orientação aqui muito inspirada e que nos inspira do exemplo do representante especial do secretário-geral, professor Ramos Horta, presidente Ramos Horta de Timor-Leste, e consideramos que as dificuldades de Guiné-Bissau são superáveis. A questão é o compromisso. Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros mostrou-se confiante no resultado da visita. Uma missão dessas é uma missão importante, não vale a pena dizer mais que isso, né? Obviamente importante. Eu conto muito com o resultado da missão. Vamos ter cá 3 dias, que é um tempo bom. Vou falar com todos os atores políticos, a sociedade civil inclusive, a sociedade castrense. Eu acho que vão fazer uma boa síntese e que produza resultados concretos, agora neste período pré-eleitoral e sobretudo depois das eleições. E questionado quanto a seu pedido de demissão, Delfim da Silva respondeu: eu pus lugar à disposição do chefe de Estado, não é? E eu, como figura pública, cidadão nacional, responsável, eu estou a aguardar. A visita do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz no país vai decorrer até 24 do mês em curso. Se confirmar a notícia de que o ministro da Administração do Território, Batista Té, tentou destituir o Régulo de Tor, o Partido da Renovação Social, PRS, vai requerer no Parlamento debate de urgência. Esta confirmação veio por parte do seu secretário-geral, Florentino Mendes Pereira, numa digressão dos inovadores. Esta garantia foi dada ontem pelo secretário-geral do Partido da Renovação Social, Florentino Mendes Pereira, durante uma digressão à região de Biombo, do PRS. Foi durante uma digressão dos renovadores da região de Biombo que Florentino Mendes Pereira tomou conhecimento que o ministro da Administração Territorial, Batista Té, terá tentado destituir o Régulo de Tor. A acusação é do próprio Jorge K. Falam a mim, menino, que não pode mandar na dentro de garante. Tem que roubar poder imediatamente para entregar esse dono. O que o Batista fala, ele que nasceu. Se confirmar. A nós não instrui no grupo parlamentar para requerer um debate de urgência no Parlamento sobre a questão. Não pedir, não autoridades, prepara boca no assunto que quer ser competência. Que preocupações, tudo que pediram-lhe. Aqueles que ninguém falou, homem garante falar, não resistir com atenção. Guiné-Bissau é um país que tem um potencial agrícola grande. E triste, hoje a gente está a buscar tomate, vai buscar legumes lá no Senegal. Antes deste momento revelador, Mendes Pereira e o seu staff estiveram em Quinhamel com um núcleo de apoio ao partido. Desde cedo, nunca tem aquele apoio ali na Quinhamel. Não está trabalhando muito cansado. Mas desta vez, não consegui ter núcleo. Gente que manifesta, camba para bem juntar, não está falando bem-vindo e vitória para nós. Bem juntar que PRS, para ver que cada quem está colhendo e está ouvindo que miste. Agora, não veio que levam para PRS. Esse gesto encorajando e não encorajar todos os militantes do partido para continuar a pugnar para a linha que está na linha que não cuide depois do Congresso do ano passado, que seja linha de estabilidade, linha de reconciliação
que linha de paz. E no centro do Biombo, os renovadores tiveram esta recepção. O secretário-geral dos renovadores discursou perante esta gente. Vou conseguir melhor do que nós problemas que vou passar 40 anos. Além da estrada do Biombo Cabale. Vim fazer reunião ali. Mas a gente chega lá na torre. Um de PGC renta trator lá. Com um cisterna lá. Ele fala, vamos comer com a vossa estrada. Para vamos voltar na PGC. Não para ele toca boca torta ali. Não vai. Vou ficar voltando na PGC. PGC é compor estrada. Estrada está ainda pior. Foi já ao cair da noite, quando os renovadores deixaram a região de Biombo. Catuplin Costa, jornalista da TGV, que acompanhou a digressão pela região de Biombo do Partido da Renovação Social, onde ficou assente que uma hipotética tentativa de destituição do Regno do Tor poderá pôr em rota de colisão o PRS e o PRID de Batista Té. Os funcionários da Câmara Municipal de Bissau avançam para uma greve que vai parar os trabalhos de limpeza da cidade durante 4 dias para exigir o pagamento dos salários em atraso. Esta confirmação veio por parte do Sindicato de Base dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Bissau. Laboral de 4 dias dos funcionários da Câmara Municipal de Bissau. Em causa está o pagamento de 2 meses de salários em atraso, a melhoria de condição laboral, a vedação do cemitério de Antula, entre outros pontos. E não começa amanhã, até sexta-feira, se o patrão não reage nada, não na volta segunda-feira, dia 27, até dia 31. Não faz mais questão como e tem um acordo partido que fazer uma vez, de uma zona chamada Anderlino, na entrada de metal, que em Twitter paga salário. E esse, que ser caso, surpreendentemente não contar com o terreno acabar. Que o terreno acabar. Agora, não recebi, e como? Nem é básico, não tem como. Nós estamos a exigir esse momento para não pagar nosso salário. Por vontade própria, o sindicato de base desta identidade camarária garante prestar o serviço mínimo apenas nos cemitérios. A única coisa que nós decidimos a nós é cemitério para prestar serviço mínimo. E na sala dos gentes, porque como você vê, cemitério tem no lado muçulmano e tem no lado cristão. E na sala dos gentes, um só no lado muçulmano e um só no lado cristão. Na cemitério municipal de praça e na sala só alguém. A partir da manhã, a cidade de Bissau poderá não contar com o pessoal de saneamento da Câmara Municipal de Bissau para a recolha de lixo nas ruas. Chama-se Francisco Siuna, uma notícia do País Real, diz que é médico espiritual e que ajuda a resolver problemas de operações complicadas como de cancro, hipertensão e epilepsia. Francisco Siuna não só sabe reparar os motores de aviões militares, sendo especializado neste domínio, como também cura as pessoas infectadas por diferentes doenças através da inspiração divina. Doenças aqueles que não dão respeito. Tem buscar bambara. Infecção, temperatura, solução, dor na cabeça, cancro próprio, trombose, mioma, e quisto. E outras coisas, e eu não passa. Cadê como é? Não está fazendo isso que eu estou sobra. Mas é oração em fé em Jesus. E que lá? Nem me ensino, cada vez na mesinha, o problema é oração. Os doentes que espiritualmente foram salvos exprimiram o testemunho da cura. A mim esse testemunho vive lá na minha casa. Mas todo o tempo, por onde agora já não está correndo. Não tem nem irmãzinha. Está caindo noite, mais que 3 dias, 5 dias, passou mal. Um dia bateu porta. Vai. Orang yang di sini tak kesal mana. Permainan kesen kalan tergawat. Jauh tak kasar. Jangan jadi. Que hora vai estar eu 4 anos. Eu vou falar que não me. Na pega hora na dentro e fala no tempo. Fala isso dentro. E para falar de 7 horas que pena dentro. Que paralisa já não cana e anda. Não fica nada ataque. Conforme que pega na parceira. Nada ataque. Toda não tá que viva pronto de estar. Calema lá no mundo. Homem lá jamba puto. Logo não vem fora e toma siltio. A Ação para Desenvolvimento Comunitário é uma clínica divina no bairro de Cupul. Problemas técnicos não nos permitiu ouvir as declarações do médico, ou melhor,
curandeiro tradicional que ajuda a resolver problemas complicados como de cancro e de hipertensão. O Ministério As Filhas da Sara, da Igreja Evangélica Central de Bissau, procedeu ontem ao lançamento do seu segundo álbum discográfico perante centenas de crentes, álbum esse intitulado Nha Deus e Fiel. O Centro de Formação Jovens para Cristo, na Zona 7 aqui em Bissau, serviu de palco de lançamento deste segundo álbum. Foi com este som da faixa número 4 que marcou o ato do lançamento de CD do agrupamento Filhas de Sara. O álbum Nha Deus e Fiel contém 17 músicas dedicadas às mulheres, segundo a explicação da figura central do grupo. Não trabalho especificamente está focando na mulher. Para a hora que você essa mulher, você essa filho, você essa homem, e que compõe nossa sociedade? E homem, mulher, com filhos. Ora, que mudanças chegam na nossa mulheres, não pode esperar uma sociedade saudável, uma sociedade feliz, próspera, sucedido, uma sociedade amável, não agressiva, como que nós estamos. Foi fácil para a criança? E é algo não bem como para não tem apoio de nenhum lado. Para fazer esse trabalho com mulheres de Guiné-Bissau não precisa de algum fundo. Então, é trabalho não está fácil só para nós de fundo para fazer nosso trabalho. E que foi fácil, até a os, e foi milagre. Se você não põe o nome do nosso álbum, Nha Deus e Fiel. Nem a os para amanhã que tem certeza como é trabalho na sai. Para nem dinheiro para reprodução de CD, não tem nada. É fundos que é proveniente do álbum. E não convertido para quê? E não convertido, por exemplo, no nosso programa, não me se trabalhar com mulheres que estão na prisão. Não me se trabalhar com mulheres que estão no hospital na época de Natal. Não me se vai para o interior. Para ver de quê? Manga de mulheres na nossa sociedade que boa abandonado para via de vícios. É falar de aparelhos, esperança que tem. Uma esperança testemunhada pela secretária de Estado da Cultura que enalteceu a iniciativa que fez vibrar a plateia. Bem limpa, bem da contribuição sobre a crente cultura. Filhas de Sara não leva mensagem longe. Deus só dá para não cantar, não vai nesse nome. Creio de motivos que vão para Deus é maravilhoso. Como é embora não tem motivos para cantar, não faço esforço para não cantar. Está assim lançado em Bissau mais um trabalho discográfico. Centenas de crentes evangélicos assistiram ontem ao lançamento do segundo álbum das Filhas de Sara da Igreja Evangélica Central, o álbum que se intitula Deus é Fiel e é mais pura das verdades. O futebol nacional agora para marcar a primeira parte do telejornal antes do intervalo. A União Desportiva Internacional de Bissau, DIB, e os Portos de Bissau empataram uma bola. O jogo a contar para a segunda jornada da Primeira Liga de Futebol. O DIP começou, os estivadores entraram melhor, os estivadores entraram a ganhar por 1-0, mas na segunda parte os rapazes da Avenida empataram o jogo através da marcação de uma grande penalidade. Os Portos de Bissau preencheu o primeiro placar, isto aos 15 minutos da primeira parte. Falilo marcou antes da instalação das câmaras da televisão, bola parada. Na tentativa de igualar, o guarda-redes negou o golo e foi buscar o esférico rente ao posto. E, neste lance, o Porto podia ter feito o segundo, mas sempre atento, este guarda-redes continuou a não permitir violação da sua baliza, o que obrigou as duas equipas a irem descansar com a diferença de um único golo. Depois do intervalo, as substituições em nada deram. Contudo, o DIB mais agressivo, tentando igualar. A pressão e contra-ataques resultou no castigo máximo. Excelente trabalho de Herculano. A última oportunidade para os estivadores foi mal sucedido, um remate com muita precipitação, e concedeu com o apito final, um para Portos, um para o DIB. Eu acho um pouco positivo porque a primeira parte não começou mal,
não interpreta aqui que não fazia durante toda a semana muito mal. A equipa jogava disperso, defesa está nesse lado, meio campo está nesse lado e ataque está nesse lado. Mas depois da primeira parte de Cabana vai balneário, tenta cruzar, fazer um 3-4-3, daqui dá resultado de um tempo por ganha, mas tem falha de finalização que alguns aspectos que não deve trabalhar mais, não acha injusto. Com este jogo, os esportistas somam 2 empates e o treinador espera um sucesso melhoria da sua equipa. Festa de Ouros de Porto, mais o empenho, né? E quer sair resultado positivo, mas não trabalhar dia a dia para melhorar. Assim como olhar, mas pensa como é essa circunstância de jogo, estava uma equipa em caminho para piar, mas e precisou não continuar, não pedi para trabalhar, não continua a trabalhar. Busca 20 pontos para ficar na primeira divisão. Mister, hoje há algumas mudanças aqui para o Porto, o que é que mudaria concreto? Para positiva, só que não busca. Recorda-se que esta é a segunda jornada da Primeira Liga. Torceremos todos que este ano os adeptos sejam satisfeitos, incluindo as competições internacionais, erguendo bem alto a nossa bandeira nacional. O telejornal termina aqui, tudo dito, boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã e que Deus abençoe a Guiné-Bissau. Pensamentos positivos e energias positivas.